Pessoal, eu sou o Daniel Arena, sou psiquiatra da infância e adolescência e vou apresentar hoje então a minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 2022 no PPG de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS e teve como orientadora a professora Simone Hauck e co-orientadora a professora Ana Margarete Bassols. O nome do trabalho foi Avaliação da relação entre parentalidade, burnout e outros fatores individuais em trabalhadores brasileiros durante a pandemia de Covid-19, e foi um estudo transversal, online, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e a coleta de dados foi feita entre julho e setembro de 2020, que era um período então em que a pandemia estava bem em alta, e muitas pessoas tinham migrado do trabalho presencial para o trabalho remoto, devido às condições sanitárias, e a gente queria ver se tinha uma associação entre a modalidade de trabalho, fatores sociodemográficos, burnout e procrastinação. Então a gente incluiu pessoas maiores de 18 anos que estivessem trabalhando e que fossem brasileiras, e a gente teve duas principais produções em relação a esse trabalho. A primeira delas foi um artigo que foi publicado no Journal of Occupational and Environmental Medicine, que é uma revista internacional, em que a gente incluiu 435 participantes e a gente focou então nessa questão da modalidade de trabalho e as escalas de burnout e procrastinação, que é as duas, validadas em português brasileiro. A gente usou a escala, o inventário de burnout de Copenhague, do qual eu também participei da validação no trabalho da Corina Mozart durante esse período do mestrado, e o questionário de procrastinação irracional. Então, o que a gente viu? Em relação à modalidade de trabalho, parecia que as pessoas que estavam em trabalho remoto tinham mais procrastinação do que as pessoas que estavam em trabalho presencial. Em relação ao burnout, não teve muita diferença em relação à modalidade de trabalho. No burnout, teve mais diferença quando a gente pegava então pessoas que tinham filhos e não tinham. As pessoas que tinham filhos tendiam a ter menos burnout do que as pessoas que não tinham filhos. Só que se a gente pegava as pessoas que tinham filhos pequenos, menores de 12 anos, daí se invertia. Daí, na verdade, essas pessoas tinham mais burnout do que as pessoas, inclusive, que não tinham filhos. E daí, quando a gente controlou para alguns confundidores e viu o que predizia mais ter burnout nessa escala de Copenhague, a gente viu que o principal fator foi ser mulher e depois ter filhos menores de 12 anos e ter um aumento da carga de cuidado. Isso foi mais importante até do que o aumento da carga de trabalho. No segundo trabalho, que está em avaliação por pares agora, a gente pegou 196 só mulheres que estavam em home office, e essas mulheres também, controlando para fatores confundidores, o principal fator de burnout foi ter um aumento da carga de cuidado. Isso também muito mais do que um aumento da carga de trabalho. Então isso é bem interessante para a gente pensar nessa questão da somatória de funções e a importância do cuidado. Obrigado.